Lá em meados de janeiro de 2020, estreou o Big Brother Brasil, a gente conheceu os participantes, entre eles a gente conheceu o Vitor Hugo. O Vitor Hugo é um rapaz assexual e tem até um vídeo sobre a sexualidade no canal a partir da participação dele. E acabou que o Vitor Hugo não fez muito sucesso com o público. Na casa também ele não fez muito sucesso, ele não fez grandes amizades, então no jogo ele ficou muito fragilizado. E quando foi para um paredão com participantes mais fortes, ele acabou sendo eliminado com 85% de rejeição, que até agora, 15 de abril, é o maior índice de rejeição dessa edição do Big Brother. E um índice de rejeição, inclusive, muito alto, considerando que era um paredão triplo. Então o Vitor Hugo saiu da casa do Big Brother e, como basicamente qualquer participante do BBB ou de qualquer reality show, as redes sociais dele se aqueceram, apesar de não tanto quanto a dos outros participantes, e ele interagia com seus seguidores. No dia 14, ele foi fazer uma live, dia de um paredão, queria conversar. A live estava com uma quantidade até baixa de pessoas assistindo e começaram a entrar pessoas que não seguiram o Vitor Hugo para xingar o ex-participante. Os xingamentos foram tão fortes que, segundo a matéria da Folha de São Paulo, o Vitor Hugo chorou, encerrou a live prematuramente e publicou no seu Twitter um emoji chorando. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre esse ódio que a gente tem de participantes de reality show, falar um pouco desse ódio que muita gente tem do Vitor Hugo, por que isso acontece e por que isso não deveria acontecer. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever aqui embaixo e ativa o sininho para você saber sempre que tiver um vídeo novo. Se você já gosta dos conteúdos que tem por aqui, deixa seu like logo no início do vídeo porque ajuda muito na divulgação. Lembrando que durante esse mês de abril tem vídeo todos os dias. Reality show é uma coisa que funciona muito. A gente tem reality shows por aí desde a década de 80 e a gente tem em todas as emissoras. Basicamente todas as emissoras fazem ou já fizeram algum reality show. Inclusive Netflix tem feito muito reality show, Amazon Prime faz muito reality show. Por que isso acontece? Primeiro, porque a gente assiste. A gente assiste porque reality show faz um sentido narrativo. Nós, como seres humanos, entendemos as coisas num sentido narrativo, de começo, meio e fim. Mesmo que as coisas não tenham esse sentido, o nosso cérebro, para entender tudo melhor, organiza as coisas assim, começo, meio e fim, numa historinha. Então a gente encara reality shows como historinhas, como seriadinhos, como novelinhas. E o reality show tem a questão da imprevisibilidade. Na novela ou na série, querendo ou não, a gente já tem uma pista de quem é o mocinho, quem é o vilão, quem termina com quem, a gente vai tendo pistas. Nas séries também a gente vai tendo, com certeza vai acontecer alguma coisa ruim com esse personagem vai passar por um arco de redenção. O reality show tem mais imprevisibilidade. Além de ter mais imprevisibilidade, a gente aceita determinadas coisas em reality show que a gente não aceitaria na ficção, porque na ficção elas seriam estranhas demais. Por exemplo, se uma pessoa na ficção cai do 10º andar, levanta e sai andando, você para de ver essa novela e vai dizer, essa novela é louca, não acontece isso. Se na vida real uma pessoa cai do 10º andar, levanta e sai andando, essa pessoa vai aparecer no jornal e todo mundo vai achar uma história incrível. A quebra da realidade na ficção não é tão interessante, mas na realidade essa quebra é sensacional. Então, incoerências nos participantes de um reality show acabam fazendo com que o reality show fique mais rico. Numa novela isso não seria tão legal. Então a gente assiste reality show. Somado a isso, o custo de produção de um reality show para uma emissora é muito mais barato que o custo de produção de uma série. O Big Brother, por mais que tenha aquela estrutura imensa e que em valores absolutos, obviamente, é um número alto, você produzir 3 meses de um Big Brother é muito mais barato do que produzir um mês de uma novela. Mesmo considerando o prêmio, gente, o prêmio do Big Brother, todos os prêmios que o Big Brother dá em uma edição, é o menor dos custos que aquela produção tem. É bem provável, inclusive, que os próprios apresentadores, isso eu não posso dizer porque eu não tenho acesso a esses dados, mas acredito que os próprios apresentadores de Big Brother ganhem mais do que o primeiro colocado por edição. Então é um custo muito baixo
com uma audiência muito alta, então o faturamento com propaganda é muito alto. Obviamente, cada provinha, cada inserção da Americanas, cada inserção daquele desodorante que a gente nunca viu na vida no programa, já dá para a Globo em dinheiro muito mais do que eles precisam para dar o prêmio para o vencedor. Então é um ótimo negócio para as emissoras fazerem reality show, então elas continuam fazendo. Mesmo que uma temporada ou outra não seja tão boa, é da mesma forma que às vezes uma série ou uma novela não dá certo. Acontece. E aí a gente assiste reality show com uma mentalidade muito parecida de quem vê novela. Isso é interessante porque é a forma como a gente entende histórias, mas tem um problema. Quando a gente via Senhora do Destino, por exemplo, e quando a Maria do Carmo deu aquela surra na Nazaré, ou quando a Maria Clara deu uma surra na Laura em Celebridade, a gente tava tudo bem torcer pra mocinha descer a porrada na vilã, que ia ficar toda desfigurada de tanta porrada que levou. Em Vale Tudo, a gente tinha muito ódio da Odete Roitman. Se a gente encontrasse a Odete Roitman na rua, a gente podia cuspir na cara dela. Só que a gente sabia que tinha a Odete Roitman e tinha a Beatriz Segal. E Beatriz Segal era uma senhora muito bacana. E aí, em Chocolate com Pimenta, a gente tinha muita pena da Ana Francisca. Mas a gente sabia que tinha Ana Francisca e tinha Mariana Ximenes, que eram pessoas diferentes. O que acontece aqui no Big Brother? O Diego Alemão, a Seri e a Fanny, saindo do BBB, ainda são o Diego Alemão, a Seri e a Fanny. A Gabi Prado e a Raíssa, do De Férias com Ex, saindo do De Férias com Ex, ainda são a Gabi Prado e a Raíssa. E o Vitor Hugo, saindo do BBB, ele ainda é o Vitor Hugo. Então, o que você sentia por essas pessoas, você não sentia por personagens, você sentia por pessoas reais. E essas pessoas, elas são afetadas pelo que a gente comenta. É óbvio, tá na televisão, a pessoa tá se expondo no reality show, ela tá suscetível a receber determinados comentários. Isso acontece. E ainda mais que no reality show que a pessoa tá confinada. Porém, chega um momento que a pessoa sai do reality. A participação dela no reality acaba. Então não faz sentido a gente continuar direcionando o nosso ódio a uma pessoa depois que ela sai de um reality show. Ainda mais como foi o caso do Vitor Hugo, que é uma pessoa que lá dentro da casa, o que ele fez de ruim? Algumas pessoas vão dizer que ele foi chato, que ele foi inconveniente com o Guilherme, mas sério, ele não foi machista, ele não abusou de ninguém, ele não agrediu ninguém, ele na casa foi super tranquilo, não faz sentido esse ódio que ele recebe. Também não faz sentido o Vitor Hugo ter sido eliminado com o maior índice de rejeição dessa edição no Big Brother. E isso, pra mim, se o Vitor Hugo tivesse outra aparência, se o Vitor Hugo tivesse a aparência do Guilherme, o Vitor Hugo seria amado. Ou pelo menos seria mais gostado do que é hoje. Muito se explica do que as pessoas sentem pelo Vitor Hugo pela aparência dele, por ele ter uma aparência fora dos padrões. Isso é claro, não tem nem como argumentar o contrário. Não estou falando aqui que você ia amar o Vitor Hugo se ele fosse padrão. Eu estou dizendo que o ódio que as pessoas têm, a rejeição que as pessoas têm, não seria a que a gente está vendo. E aí o Vitor Hugo tá lá com os seguidores dele, fazendo a live dele, e pessoas escolhem num dia entrar nessa live e gastar o tempo delas em ser pessoas ruins, xingar, ofender e fazer o dia de uma pessoa que não fez nada de mal para elas ficar pior. Por quê? Porque são pessoas. Eu acho que isso é coisa de gente mesquinha, de gente vazia. Esses xingamentos que as pessoas fazem do Vitor Hugo dizem mais de quem tá fazendo o xingamento do que do próprio Vitor Hugo. Ele já saiu da casa, ele já não ameaça ninguém da casa, ele já não vai ganhar o prêmio, então não faz sentido que as pessoas continuem tendo essa raiva dele. Tem 6 pessoas ainda naquele programa pra gente torcer ou ser contra, obviamente dentro dos limites, porque a gente tá vendo umas pessoas passando muito do limite. Inclusive, eu vou dizer aqui, nenhuma torcida desse Big Brother escapa de ser tóxica. Todas elas têm muita gente ruim, tem muita gente desocupada só falando besteira. Eu acho que assim, pior vilão dessa temporada do Big Brother são as torcidas. E olha que eu tô falando de uma edição do Big Brother que teve abuso dentro da casa, né? Que teve assédio. Pra você ver como as torcidas estão uma merda. Dito tudo isso, por que
que as pessoas desgostam do Vitor Hugo, talvez você esteja respondendo, é porque o Vitor Hugo era chato. E aí eu quero analisar um pouco da história do Vitor Hugo dentro do BBB e comparar um pouco até com a minha história e com a história de muitos de vocês que estão assistindo. Vitor Hugo entrou no Big Brother, tinham lá 18 pessoas, depois entraram mais 2 e era isso. Ninguém mais ia entrar, aquelas pessoas, se você ficasse até o final, era com aquelas pessoas que você ia ter que conviver. Então, ele chegou nessa casa, as semanas foram passando e ele percebeu que todo mundo tinha seus grupos, tinha suas preferências, tinha suas amizades, tinha amizades fortes, amizades muito bonitas, e ele estava sozinho. Tinha gente que conversava com ele, sim, mas ninguém tinha com ele uma amizade muito bonita que nem a gente viu, por exemplo, Gisele e Marcela, ou a gente viu Rafa e Manu. O Vitor Hugo estava sozinho. Enquanto o público se compadecia do Babu, que vivia uma solidão muito forte lá dentro, ninguém sentia a mesma coisa pelo Vitor Hugo. E aí, o Vitor Hugo, sozinho, se sentindo desprotegido, começou a ter determinados comportamentos que as pessoas taxavam como chato. Mas aí vamos entender uma coisa. Você está num ambiente que não tem como você sair, a não ser que você desista e lide com as consequências negativas de desistir, em que você não consegue se aproximar de verdade de ninguém. E aí ou você aceita que você não vai se aproximar de verdade de ninguém e fica em completa solidão nos próximos meses, ou você tenta resolver isso. E ele tentou resolver isso. Um amigo meu me falou que a peça Édipo, aquela do garoto que mata o pai e que acaba casando com a mãe e no final fica cego, não é exatamente sobre incesto. A discussão principal de Édipo é sobre como fugir daquilo que te dá mais medo, faz você se aproximar desse medo e talvez até fazer esse medo se realizar. Na peça, o pai do Édipo houve uma profecia de que o filho dele cresceria, mataria ele e casaria com a mãe. Para evitar que isso aconteça, o pai do Édipo manda o filho dele para longe. E aí, essa distância faz com que o Édipo cresça e não reconheça os pais. Um belo dia, ele acaba matando um homem sem saber que esse homem é pai dele e se casa com uma mulher sem saber que essa mulher é a mãe dele. Se o pai do Édipo não tivesse mandado o Édipo para longe, talvez o Édipo não tivesse matado o pai e casado com a mãe. Se o Vitor Hugo não tivesse esse medo de ficar sozinho, que era um medo real que estava se apresentando para ele na casa, porque as pessoas não estavam se aproximando dele, ele talvez fosse uma pessoa mais agradável. Talvez você, assistindo Big Brother, não achasse ele tão chato. Mas é muito mais fácil você ser chato quando já não tem ninguém gostando de você. O desespero de tentar fazer alguém gostar de você, porque você não quer ficar sozinho, e o sentimento de não querer ficar sozinho é extremamente legítimo, porque somos seres humanos, somos seres sociais, nós precisamos de companhia, precisamos de afeto. O sentimento de não querer ficar sozinho, esse desespero, faz com que a gente seja assim menos agradável. Faz com que a gente tenha papos meio forçados, porque se não aconteceu naturalmente, como aconteceu para as outras pessoas, então a gente tenta forçar. Eu já passei por várias situações desse tipo. Recentemente eu saí de um trabalho em que eu passei vários meses sentado no meio de um grupo de pessoas em que eu via todo mundo dizendo o quanto se gostava, todo mundo conversando o dia todo, e ninguém ali tinha muita iniciativa de conversar comigo. Então eu não queria passar o dia inteiro, passar 8 horas mais uma de almoço por dia, lá sentado em silêncio, com todo mundo em volta, no maior amor, na maior amizade. Aquilo me faria mal. Então eu fiz uma outra coisa que também não me fez bem, que era tentar forçar a amizade. Obviamente não deu certo. Eu tive poucos amigos nesse trabalho. Curiosamente, as pessoas com quem eu tive mais amizades foram as pessoas que sentaram comigo e disseram: Renan, o problema é esse, você incomoda nisso, vamos trabalhar. E aí eu conseguia entender o que faziam essas pessoas se afastarem de mim. Porque eram pessoas que tinham empatia. E é muito louco, porque a gente pensa, tanto nessa situação do trabalho quanto no Big Brother, é um monte de adulto. Não é mais escolinha, não é mais tia, tô sendo excluído, e aí a professora vai e cria uma dinâmica para incluir o aluno escolhido. As coisas acontecem, infelizmente é isso. Infelizmente às vezes você tá num lugar em que só você acaba que ninguém se identifica.
você acaba sobrando. E aí, se ninguém ali tiver a empatia de olhar pra você e falar, vamos incluir esse cara, vamos conversar com ele, fazer que essa experiência seja legal pra ele também, como tá sendo pra gente, se ninguém faz isso, essa pessoa fica sozinha. Não porque as outras pessoas foram ruins, porque as outras pessoas não tiveram essa empatia. E aí essa pessoa acaba tendo um comportamento que vai ser visto como chato, e pode até ser chato, só que é um chato que a gente entende de onde vem. Uma pessoa que naturalmente todo mundo gosta, ela não vai ser chata. Ninguém é chato por opção. Uma pessoa que é chata por opção, na verdade está fazendo graça e as pessoas vão rir da graça dela e vão achar um momento super divertido. Então o Victor Hugo, tanto dentro da casa quanto agora fora, é como todos nós. Ele só quer que as pessoas gostem dele ou que deixem ele em paz. E se você não gosta do Victor Hugo, se você não gosta de qualquer pessoa, se você não gosta de mim, se você não gosta do seu vizinho, é só não interagir. É só não comentar nesse vídeo, não comentar na live do Victor Hugo, não puxar papo com o seu vizinho. Porque pior do que ser ignorado, do que ficar só, é as pessoas irem interagir com você para fazer você se sentir mal, você se sentir pior do que você já tá. E isso ninguém merece. E definitivamente o Victor Hugo nunca mereceu. A gente tem que lembrar que no reality show, uma hora o show acaba e fica a realidade. E a realidade das pessoas às vezes pode doer num tanto que a gente nem imagina. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Me diz aqui embaixo o que você achou, se você concorda com o que eu penso. Só não vai ficar xingando o Victor Hugo aqui, porque eu vou deletar. Não sou obrigado a ter comentários xingando os outros aqui embaixo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Envie esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar. Ajuda esse canal a crescer, tá bom? Tchau, tchau!